Será que o ponto vermelho no céu noturno, que chamamos de Marte, está realmente ao alcance da mão humana? Ou ainda é uma miragem distante regida por leis cósmicas implacáveis? Para responder à pergunta, estamos perto de uma viagem tripulada a Marte? Precisamos olhar além da ficção e mergulhar na realidade de um desafio que testa os limites da nossa engenharia e, sobretudo, a fragilidade da nossa biologia. A primeira barreira não é tecnológica, mas celestial. Somos limitados pela dança gravitacional do nosso sistema solar, que nos impõe a restrição da janela de lançamento. Para economizar o combustível necessário para uma jornada de milhões de quilômetros, a Terra e Marte precisam estar em um alinhamento orbital preciso, uma conjunção rara que só se repete a cada 26 meses. Perder essa janela não é apenas um atraso, é uma exigência de 2 anos de espera. Ainda que consigamos aproveitar esse alinhamento, a travessia de muitos meses no espaço profundo nos expõe a 2 perigos cruciais: a falta de propulsão eficiente para encurtar a viagem e, principalmente, a ausência de escudos leves e eficazes contra a radiação cósmica tornam a missão um risco inaceitável à saúde dos astronautas. Simultaneamente, a microgravidade ataca o corpo humano, levando à atrofia óssea e muscular. Nesta noite, enquanto a gravidade nos embala suavemente, vamos explorar por que a resposta para a nossa pergunta é um sim condicional. Vamos desvendar os segredos dos desafios técnicos, os limites da nossa biologia e como a necessidade de autossuficiência em Marte, usando a água marciana para produzir ar e combustível, se torna o fator decisivo. Agora, aconchegue-se debaixo do cobertor. Deixe a mente vagar pelo espaço, enquanto a voz do universo para o sono o convida a relaxar profundamente. Para que possamos continuar a construir esta biblioteca de serenidade e conhecimento, eu lhe peço gentilmente, curta este vídeo, se inscreva no canal para receber nossas próximas histórias cósmicas e compartilhe esta jornada com quem também busca tranquilidade e aprendizado. Deixe um comentário suave sobre o obstáculo que você considera mais difícil de superar. Juntos, fazemos do universo para o sono um refúgio de paz. Feche os olhos e permita que a viagem comece. Para responder à pergunta fundamental, estamos perto de uma viagem tripulada a Marte? Precisamos, antes de mais nada, entender que o primeiro e talvez o mais inegociável obstáculo não é o tamanho do nosso foguete, mas sim a geometria do nosso sistema solar. A viagem para o planeta vermelho é inteiramente dominada por uma restrição de tempo cósmico que se manifesta na forma da janela de lançamento, um evento raro que só se abre a cada aproximadamente 26 meses. Este é o verdadeiro cronômetro da nossa ambição interplanetária. Sem a maestria desse cálculo, a missão se torna inviável, não por falta de tecnologia, mas por absoluta falta de combustível. A Terra e Marte estão em órbitas concêntricas ao redor do Sol, mas em diferentes velocidades. A Terra na órbita interna é mais rápida, cerca de 30 km/s, completando uma volta em 1 ano. Marte, mais lento e mais distante, leva 687 dias terrestres para dar a mesma volta. Se tentássemos lançar uma nave diretamente para a posição atual de Marte, fora desse alinhamento, seria como atirar uma flecha para um alvo em movimento sem considerar o tempo que a flecha leva para chegar. Quando a nave chegasse ao ponto onde Marte estava, o planeta já teria avançado consideravelmente. Corrigir essa rota exigiria o uso contínuo dos motores, o que consumiria uma quantidade de propulsor tão colossal que a nave seria incapaz de sequer decolar da Terra. A massa total seria proibitiva. É aqui que entra o conceito elegante da transferência de Hohmann, o caminho de menor energia para ir de uma órbita a outra. A janela de lançamento é o período de poucas semanas, a cada 26 meses, em que a Terra e Marte estão perfeitamente posicionados para permitir essa manobra. Nesse ponto exato, o foguete lança a nave em uma órbita elíptica que rola em direção ao Sol antes de se expandir novamente para tangenciar a órbita de Marte. O lançamento é feito para o ponto no espaço, onde os cientistas calculam que Marte estará em 7 a 9 meses, o tempo de trânsito otimizado. Ao invés de lutar contra a física,
nós a utilizamos, permitindo que o próprio Sol e a inércia façam a maior parte do trabalho, minimizando a queima de propelente. A inflexibilidade dessa janela de 26 meses é o que nos obriga a responder: ainda não estamos totalmente perto. Estar perto significa ter um sistema de suporte à vida e um foguete prontos para o próximo alinhamento. A precisão exigida é absurda. Um atraso de minutos no momento da ignição pode fazer com que a nave chegue atrasada ao ponto de encontro orbital por milhares ou milhões de quilômetros. Esse erro de sincronia exigiria uma manobra de correção que queimaria o precioso combustível que, na verdade, deveria ser reservado para a aterrissagem em Marte ou para a manobra de retorno à Terra. Essa limitação impõe uma tirania da massa sobre toda a engenharia da missão. Cada quilo de massa que precisa ser lançado é exponencialmente mais caro, e a necessidade de aproveitar a janela de Hohmann significa que a massa de combustível deve ser reduzida ao máximo. Isso tem um impacto direto e catastrófico sobre o nosso próximo desafio: a proteção. Se pudéssemos reduzir o tempo de trânsito de 9 meses para, digamos, 3 meses, a exigência da janela se tornaria menos crítica e a missão decolaria. É por isso que a pesquisa em propulsão eficiente está diretamente ligada à segurança e viabilidade da missão. A busca pela propulsão nuclear térmica, NTP, ou pela propulsão elétrica solar, não é apenas sobre velocidade, mas sobre a capacidade de realizar a viagem com menos massa de combustível, permitindo que a nave carregue mais suprimentos, mais equipamentos científicos ou, o que é mais importante, escudos de radiação mais pesados. Sem a capacidade de encurtar significativamente o tempo de trânsito ou reduzir a massa de propulsor, a missão permanece uma aposta arriscada. Em essência, a janela de lançamento de 26 meses é o primeiro grande filtro da humanidade. Ela nos diz que a viagem para Marte não é uma questão de quando a queremos, mas de quando a física nos permite. E ao nos obrigar a uma travessia de longo prazo, ela nos expõe aos perigos que a própria natureza do espaço profundo esconde. Portanto, estamos perto de conhecer a matemática, mas estamos distantes de dominá-la com flexibilidade e segurança total. O próximo passo dessa jornada silenciosa nos leva à escuridão implacável do espaço profundo, onde a maior ameaça é invisível. A nave, impulsionada pelo cálculo perfeito da janela de lançamento de 26 meses, está agora no vazio silencioso entre a Terra e Marte, cumprindo a longa travessia de 7 a 9 meses. É aqui, no espaço interplanetário desprotegido, que se manifesta o segundo e mais letal desafio tecnológico para responder à questão: estamos perto de uma viagem tripulada a Marte? A resposta ainda é não, principalmente devido à radiação cósmica, uma inimiga invisível e penetrante contra a qual não temos ainda um escudo leve e totalmente eficaz. Na Terra, a vida evoluiu sob a proteção de uma dupla camada defensiva: a magnetosfera, o campo magnético do nosso planeta, que desvia a maioria das partículas carregadas do Sol, e a atmosfera, que absorve o que resta. Uma vez fora da órbita terrestre baixa, a tripulação está diretamente exposta a 2 tipos principais de radiação. O primeiro são os eventos de partículas solares, SPS, rajadas intensas e imprevisíveis de prótons de alta energia emitidas pelo Sol. Embora perigosos, os SPS podem ser mitigados com avisos antecipados e abrigos temporários de alta proteção dentro da nave, onde os astronautas podem se refugiar por algumas horas até que a tempestade passe. O desafio tecnológico realmente intransponível é a radiação galáctica cósmica, GCR. A GCR é um fluxo constante de núcleos atômicos pesados, viajando a quase a velocidade da luz, oriundos de supernovas distantes fora do nosso sistema solar. A GCR é tão energética que atravessa as paredes da nave e o corpo humano, causando ionização no nível celular. Quando essas partículas de alta energia atingem o material da nave ou o corpo do astronauta, elas causam uma cascata de danos, quebrando o DNA e danificando permanentemente tecidos críticos. A dose de radiação acumulada ao longo de uma missão de ida e volta a Marte
pode exceder os limites de exposição de toda uma carreira de um astronauta, aumentando drasticamente o risco de câncer e causando danos irreversíveis ao sistema nervoso central e ao sistema cardiovascular. A busca por escudos leves e eficazes é um dilema de engenharia que nos impede de dizer que estamos realmente perto. O material mais eficiente para bloquear a GCR, paradoxalmente, é o que contém mais hidrogênio, como a água ou o polietileno. No entanto, para fornecer proteção total, a espessura desses materiais exigiria um escudo com toneladas de peso. Aqui reside o conflito direto com o desafio do bloco 1, a necessidade de massa mínima para aproveitar a transferência de Hohmann. Se adicionarmos o peso de um escudo de radiação completo à nave, ela se torna muito pesada para ser lançada com a propulsão química atual, mesmo durante a janela de 26 meses. A limitação de propulsão eficiente e a necessidade de proteção formam um nó cego. A ciência busca ativamente uma solução. Os escudos passivos, materiais densos, são limitados pelo peso. Os escudos ativos, que usariam campos elétricos ou magnéticos para desviar as partículas carregadas, são promissores, mas exigem uma quantidade de energia a bordo que ainda não é prática para uma nave de longo curso, adicionando complexidade e pontos de falha. A melhor aposta atual é o desenvolvimento da propulsão nuclear térmica, NTP, que poderia reduzir o tempo de trânsito de 9 para 4 ou 5 meses. Essa redução de tempo diminui a dose de exposição a GCR. Contudo, mesmo com 4 meses de exposição, o risco de danos a longo prazo permanece significativo. Portanto, não estamos perto enquanto não houver uma solução integrada e leve para a radiação. A capacidade de construir o foguete existe. A capacidade de lançá-lo na hora certa existe. Mas a capacidade de garantir que a tripulação chegue a Marte sem danos biológicos inaceitáveis não existe em um pacote de massa viável. A superação do desafio da GCR exige uma inovação fundamental, seja em propulsão que encurte drasticamente a viagem, seja em blindagem ativa leve ou em contramedidas farmacológicas que protejam o corpo do astronauta contra o dano celular. Este é um dos principais limites tecnológicos que nos separa do planeta vermelho. Se a radiação cósmica é o inimigo que ataca de fora, a microgravidade é a força silenciosa que corrói a tripulação de dentro. Para responder de forma completa à pergunta, estamos perto de uma viagem tripulada a Marte, precisamos confrontar o limite mais fundamental, o corpo humano. Essa máquina biológica delicada, concebida para funcionar sob a atração constante da Terra. A ausência de peso durante os 7 a 9 meses de trânsito, após o lançamento na precisa janela de 26 meses, desencadeia um processo de degeneração que pode comprometer a sobrevivência e a funcionalidade dos astronautas ao chegarem ao seu destino. Nosso corpo é uma estrutura projetada para lutar contra a gravidade. Cada osso, cada músculo e até o sistema cardiovascular dependem dessa força para se manterem em forma. Ao removê-la, a natureza encontra um caminho para se desfazer do que considera desnecessário. A mais preocupante dessas mudanças é a atrofia óssea. Na Terra, o estresse mecânico do nosso peso sobre os ossos estimula a renovação celular, um processo equilibrado de construção e reabsorção. No espaço, sem esse estresse, o corpo começa a reabsorver cálcio a uma taxa alarmante, semelhante a uma osteoporose acelerada. Os astronautas podem perder, em média, de 1% a 1,5% de densidade óssea por mês, especialmente em áreas cruciais como o quadril e as vértebras. No final da longa jornada para Marte, um astronauta pode ter ossos tão frágeis quanto os de uma pessoa idosa, o que seria catastrófico no momento da aterrissagem em Marte ou no retorno à Terra, quando a gravidade completa ou parcial voltará a impor seu peso, aumentando drasticamente o risco de fraturas. Em paralelo, a atrofia muscular avança implacavelmente. Músculos que são primariamente responsáveis por nos manter de pé e sustentar nossa postura contra a gravidade tornam-se redundantes na microgravidade. A perda de massa e força muscular é rápida e significativa. Para combater isso,
os astronautas dedicam rigorosamente 2 horas por dia a exercícios extenuantes em equipamentos projetados para simular a resistência. Eles se amarram a esteiras e máquinas de peso com cabos e molas, tentando desesperadamente enganar o corpo. No entanto, mesmo com essa dedicação hercúlea, a perda de força e massa muscular residual continua a ser um risco, afetando a resistência cardiovascular e a capacidade de realizar tarefas complexas e emergenciais. A sobrevivência em um ambiente hostil como Marte depende de uma força física intacta para montar e operar equipamentos e abrigos. O sistema cardiovascular também é profundamente afetado. Na microgravidade, o fluido corporal que na Terra é puxado para a parte inferior do corpo redistribui-se para o tórax e a cabeça. Isso não só causa a face inchada dos astronautas, mas também engana o corpo a pensar que há excesso de líquido. Os rins eliminam volume. O coração diminui de tamanho por não precisar mais bombear contra a gravidade, e o volume total de sangue diminui. Ao chegar em Marte, onde há aproximadamente 38% da gravidade da Terra, a readaptação a essa nova força será um choque. O astronauta pode sofrer de hipotensão ortostática, tonturas e desmaios, ao tentar se levantar. Um risco inaceitável durante os primeiros e mais críticos momentos de uma missão. A solução para esse desafio biológico está intimamente ligada ao desafio tecnológico do Bloco 2. Não estamos perto até que consigamos proteger o corpo humano de forma eficaz. O ideal seria a criação de naves que girem, gerando gravidade artificial através da força centrífuga. Contudo, essa tecnologia exigiria naves muito maiores e mais complexas, adicionando peso e complexidade que colidem com a restrição da janela de lançamento. Alternativamente, a busca por contramedidas farmacológicas que possam proteger ossos e músculos e um entendimento mais profundo da síndrome neuroocular associada a voos espaciais, SANS, o acúmulo de fluidos que pressiona o nervo óptico e afeta a visão, são cruciais. Sem uma solução leve, eficaz e compacta para mitigar a atrofia e o colapso cardiovascular, a viagem tripulada a Marte, mesmo aproveitando o alinhamento de 26 meses e escapando da radiação, permanece uma missão de alto risco biológico, demonstrando que a fragilidade humana é o limite mais difícil de transpor. A biologia exige que a engenharia encontre uma maneira de recriar a Terra a milhões de quilômetros de distância. Se a resposta para estamos perto de uma viagem tripulada a Marte reside na superação das barreiras de tempo, janela de 26 meses, radiação e atrofia biológica, o segredo para transformar essa missão de risco em uma operação viável está na autossuficiência. O maior mistério a ser desvendado não é sobre Marte, mas sobre a nossa própria capacidade de criar uma Terra portátil. A descoberta crucial, que torna o retorno possível e que diminui o peso insustentável do lançamento, é a capacidade de usar a água marciana como recurso essencial. O peso é o inimigo de toda missão espacial, e a viagem de volta para a Terra é o desafio de peso mais crítico. Atualmente, o custo e o esforço de transportar de volta o combustível de foguete da Terra para a superfície de Marte, apenas para a decolagem de regresso, são proibitivos. Isso significa que se fôssemos totalmente dependentes dos suprimentos terrestres, a missão seria impraticável. A solução para esse dilema da massa está na utilização de um recurso que, felizmente, já foi comprovado existir em abundância em Marte: o gelo de água. A presença de água em estado sólido, gelo, logo abaixo da superfície marciana, principalmente nas regiões polares e em latitudes médias, é uma das descobertas mais vitais para a viabilidade da viagem tripulada. A água, em sua forma simples, não é apenas para beber ou cultivar alimentos. É o ingrediente secreto para o combustível de foguete e para o ar respirável. Este é o conceito de utilização de recursos in situ, ISRU. O processo ISRU é a chave para a autossuficiência e, consequentemente, a resposta mais otimista sobre se estamos perto. Ele envolve um processo chamado eletrólise. Ao extrair e derreter o gelo marciano, os astronautas podem usar a eletricidade, gerada por painéis solares ou um reator nuclear de superfície, para dividir a molécula de água, H2O, em seus componentes,
hidrogênio, HH2, e oxigênio, O2. O oxigênio resultante tem dupla função. É usado para compor a atmosfera respirável dentro do habitat da superfície marciana e, quando misturado com o hidrogênio, ou em alguns casos com o metano, produzido a partir da reação de Sabatier com o dióxido de carbono da atmosfera marciana, ele forma um propelente de foguete extremamente potente e limpo. A equação é simples, mas revolucionária. Água marciana se torna combustível de retorno. Essa capacidade de viver da Terra resolve o dilema da massa de forma drástica. Em vez de lançar toneladas de propelente da Terra, a missão inicial precisaria levar apenas o equipamento de ISRU, que é muito mais leve, e os astronautas poderiam produzir o oxigênio e o combustível de que precisam na superfície de Marte, à espera da próxima janela de lançamento de 26 meses para a viagem de volta. Isso não apenas otimiza o peso da missão de ida, mas também garante que a tripulação não fique presa em Marte, pois eles próprios se tornam independentes para a decolagem. Além do combustível, a água é crucial como escudo de radiação. No bloco 2, discutimos como os materiais ricos em hidrogênio, como a água, são os mais eficazes para bloquear a radiação galáctica cósmica, GCR. A água extraída e armazenada no habitat marciano pode ser usada para criar paredes de proteção temporárias, um recurso que não precisou ser lançado da Terra, novamente diminuindo o custo e o peso inicial. Portanto, estamos perto de provar a tecnologia ISRU em Marte. A missão Perseverance, por exemplo, já demonstrou a capacidade de produzir oxigênio a partir da atmosfera marciana. Contudo, a integração dessa tecnologia de autossuficiência em escala humana e a sua confiabilidade em um ambiente hostil continuam sendo um desafio. O segredo da viagem a Marte não está apenas em chegar lá, superando a microgravidade e os riscos da radiação, mas em provar que podemos sair de lá usando os recursos do planeta. A água marciana é a moeda de troca que transforma a ambição de uma visita em uma possibilidade de ciclo de vida e retorno. Se os desafios da janela de 26 meses, da radiação cósmica e da atrofia biológica são problemas que a engenharia e a medicina tentam resolver com aço e fármacos, o desafio que reside no cerne da pergunta "estamos perto de uma viagem tripulada a Marte?" é a mente humana. A jornada de 7 a 9 meses no espaço profundo impõe um isolamento extremo e uma pressão psicológica sem precedentes, um teste de resiliência que conecta a biologia, a tecnologia e a saúde mental da tripulação. O ambiente de uma nave em trânsito para Marte é o oposto da nossa experiência evolutiva. A tripulação de 4 a 6 pessoas estará confinada em um volume pequeno e restrito, sem a possibilidade de ver a Terra como algo maior que um ponto distante. O isolamento prolongado, a monotonia da travessia e a ausência de um ciclo dia-noite natural desregulam o ritmo circadiano e levam a uma potencial deterioração cognitiva e fadiga crônica. A rotina se torna tudo, mas a repetição constante da mesma paisagem interior, as mesmas paredes, as mesmas vozes, exige um novo nível de preparo mental. A psicologia da missão espacial de longo curso é tão crítica quanto a propulsão. Imagine a tensão de saber que, por meses, qualquer emergência deve ser resolvida pela própria tripulação, sem qualquer auxílio externo. A comunicação com a Terra sofre um atraso significativo, latência, que pode variar de 4 a 20 minutos em cada sentido, dependendo do alinhamento orbital. Durante os momentos críticos da missão, como uma aterrissagem em Marte ou um procedimento de reparo, a tripulação está de fato agindo sozinha, sem o suporte em tempo real de um centro de controle. Essa realidade do atraso de comunicação é um fator de estresse que exige que a equipe seja autossuficiente em termos de tomada de decisão e emocionalmente estável. A interdependência dos membros da tripulação se torna absoluta. Conflitos interpessoais pequenos na Terra podem se inflamar em um ambiente confinado, ameaçando a coesão do grupo e, consequentemente, a segurança da missão. A tripulação de Marte não são apenas cientistas e pilotos. Eles são, antes de tudo, um sistema fechado e interconectado de suporte psicológico.
O fracasso de um membro em lidar com o estresse, a saudade ou a depressão pode afetar a capacidade operacional de todos. É por isso que os programas espaciais estudam intensamente o comportamento humano em ambientes análogos, como as longas estadias na Estação Espacial Internacional, ISS, missões submarinas ou bases de pesquisa na Antártica. A tecnologia tem um papel a desempenhar nessa mitigação. O desenvolvimento de sistemas de suporte psicológico virtual é essencial, permitindo aos astronautas acesso a terapias e entretenimento que simulem a vida terrestre. Além disso, a nave precisa ser projetada com espaços que minimizem a sensação de confinamento e monotonia. O uso de iluminação circadiana artificial, que simula o ciclo natural do Sol da Terra, é vital para tentar manter o relógio biológico da tripulação regulado, apesar da microgravidade desorganizar outros sistemas corporais. A conexão desse desafio psicológico com as dificuldades físicas é direta. A atrofia muscular e óssea exige um regime rigoroso de exercícios de 2 horas por dia, o que é vital tanto para o corpo quanto para a mente. O exercício não só combate a deterioração física, como também é uma poderosa ferramenta para combater o tédio e o estresse. A manutenção da saúde mental é inseparável da manutenção da saúde física. Portanto, a resposta para "estamos perto" é não, no aspecto psicológico. Não estamos prontos até que tenhamos a confiança absoluta de que a mente humana pode suportar essa jornada em total isolamento e autossuficiência. A viabilidade da missão está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de selecionar e treinar indivíduos que possam funcionar como um sistema orgânico, interdependente e resiliente, capaz de suportar o atraso de comunicação e a pressão de resolver crises a milhões de quilômetros de qualquer ajuda. A mente é o último grande limite biológico que precisamos superar, conectando todos os desafios técnicos e físicos da viagem. A questão fundamental: estamos perto de uma viagem tripulada a Marte? Só pode ser respondida de forma afirmativa quando considerarmos a infraestrutura que precisa existir na chegada. A fragilidade humana, exposta pela radiação cósmica, e a atrofia biológica durante a travessia após a janela de 26 meses, exige que o planeta vermelho não seja um deserto inóspito, mas sim um local de acolhimento mínimo. A missão não é apenas chegar, é sobreviver aos primeiros e mais críticos dias, em um mundo com apenas 38% da gravidade da Terra. A relação da missão com a humanidade reside na extrema complexidade do que precisa ser enviado antes da tripulação. O sucesso não depende do heroísmo dos astronautas ao aterrissarem, mas da confiabilidade de uma série de robôs e missões de carga que devem ser lançadas em janelas de tempo anteriores e já estarem operacionais no local de pouso. Sem a capacidade de pré-posicionar equipamentos vitais, o risco se torna inaceitável. E a resposta para a nossa pergunta permanece um enfático não. O primeiro e mais crucial elemento a ser pré-posicionado é o sistema de utilização de recursos in situ, ICRIU, discutido no bloco 4. Para garantir o retorno, o combustível e o oxigênio para a decolagem e a atmosfera respirável para o habitat precisam estar em produção antes da chegada da tripulação. Isso exige o pouso de um módulo de produção de propelente autônomo, que deve ser alimentado por uma fonte de energia confiável e duradoura, como painéis solares avançados ou um pequeno reator de fissão nuclear. Este módulo deve operar com sucesso por pelo menos um ciclo marciano completo, para garantir que haja propelente suficiente para a decolagem na próxima janela de lançamento de retorno. A confiabilidade dessa máquina, operando sozinha a milhões de quilômetros, é um fator de risco que ainda está sendo validado. Em seguida, vêm os habitats pressurizados. A tripulação não pode depender de pequenos módulos de aterrissagem por meses. A atrofia biológica exige que eles tenham espaço para exercícios rigorosos e um ambiente psicologicamente sustentável. Habitats infláveis ou estruturas construídas por robôs, possivelmente enterradas ou cobertas por regolito marciano, o solo, são cruciais para oferecer proteção adicional
contra a radiação secundária que se forma quando as partículas cósmicas atingem as paredes da nave. O uso do regolito como escudo passivo é a solução mais prática e leve. A instalação e pressurização desses habitats devem ser verificadas e garantidas por robôs de reconhecimento antes que qualquer ser humano pouse. A comunicação e a navegação são a terceira peça vital. Embora o atraso de comunicação, latência, com a Terra seja inevitável, a tripulação precisa de um sistema de comunicações de alto débito para enviar grandes quantidades de dados científicos e médicos. Além disso, para a exploração da superfície e o uso de rovers pressurizados, é necessário um sistema de posicionamento global, GPS, marciano ou uma rede de satélites em órbita do planeta que permita a navegação precisa no solo. Sem essa infraestrutura, as caminhadas espaciais e a coleta de amostras se tornam tarefas de risco desnecessário. A resposta para a nossa pergunta, portanto, é que estamos tecnicamente perto da viagem de ida, pois a propulsão e a rota são conhecidas, mas estamos distantes da viagem de retorno segura. A viagem a Marte não é um único voo, mas uma campanha de logística complexa, que exige que várias missões de carga não tripuladas sejam bem-sucedidas em sequência, antes que o primeiro humano pise no foguete. Essa dependência de uma cadeia de suprimentos autônoma e pré-existente no destino final é o que dita a nossa distância real de Marte. A humanidade, em seu desejo de explorar, primeiro precisa garantir que a sua infraestrutura robótica e de autossuficiência a precede e a acolhe. O futuro da viagem tripulada a Marte está intrinsecamente ligado à nossa capacidade de superar a tirania do tempo. Vimos que a janela de lançamento de 26 meses nos impõe uma travessia de 7 a 9 meses, expondo a tripulação à radiação cósmica e à atrofia biológica. A resposta à pergunta, estamos perto de uma viagem tripulada a Marte, só se tornará um sim incondicional quando formos capazes de encurtar drasticamente esse tempo de trânsito, minimizando a exposição humana. As tendências e inovações do futuro se concentram em soluções que combatem o tempo. A principal inovação com o potencial de redefinir o cronograma é a propulsão nuclear térmica, NTP. Como mencionado, a propulsão química atual é potente, mas ineficiente em termos de massa de propelente. A NTP funciona aquecendo um propelente líquido, como o hidrogênio, por meio de um reator nuclear, e ejetando o gás superaquecido por um bocal. Isso gera um impulso muito mais alto por unidade de massa, um impulso específico 2 a 4 vezes maior do que os foguetes químicos atuais. O impacto prático é que a NTP poderia reduzir a viagem para Marte para cerca de 4 a 5 meses. Essa redução de tempo é um divisor de águas que mitiga diretamente todos os nossos desafios. 4 meses de exposição à radiação galáctica cósmica, GCR, são significativamente melhores do que 9 meses, o que permite que a missão escape de grandes eventos de partículas solares e diminui a dose de radiação acumulada, tornando o risco aceitável mesmo com escudos mais leves. Além disso, a redução do tempo de exposição à microgravidade diminui a intensidade da atrofia óssea e muscular, tornando o regime de exercícios e as contramedidas farmacológicas mais eficazes. A NTP, portanto, não é apenas um avanço em propulsão, é uma solução integrada para o risco biológico. O desafio, contudo, reside na segurança e no desenvolvimento de reatores nucleares espaciais que sejam leves, confiáveis e seguros de manusear e testar. Outra tendência crucial é o desenvolvimento de escudos ativos de radiação. Embora os escudos passivos, materiais densos, estejam limitados pelo peso, a ideia futura é usar a física a nosso favor. Criar um campo magnético ou eletrostático ao redor da nave para desviar as partículas carregadas de alta energia da GCR é a solução ideal, mas exige uma enorme quantidade de energia e sistemas supercondutores complexos. A pesquisa nesse campo, se bem-sucedida, eliminaria a necessidade de levar toneladas de água ou polietileno como escudo. No campo da biologia, o futuro exige uma aceleração no estudo de contramedidas farmacológicas.
Em vez de lutar apenas com exercícios contra a atrofia óssea e muscular, a pesquisa se concentra em medicamentos que possam estimular a formação óssea ou inibir a degradação muscular no ambiente de microgravidade. Esses remédios espaciais seriam o complemento ideal para a redução do tempo de trânsito. A tendência final é o aumento da robótica autônoma e do ISRU, utilização de recursos in situ. O futuro da viagem a Marte envolve enviar múltiplas missões de carga robóticas antes, com a capacidade de refinar o processo de produção de combustível e habitats usando a água marciana. Isso diminui a dependência da Terra e permite que a tripulação chegue a um acampamento base já funcional e seguro. Em suma, não estamos perto com a tecnologia de propulsão e proteção atual, pois o tempo de trânsito é longo demais e perigoso demais. O futuro promissor da NTP e dos escudos ativos, juntamente com as contramedidas biológicas, pode tornar a viagem segura e viável. Atingir a segurança, não apenas o destino, é o que definirá a próxima grande janela de lançamento para a humanidade. A nossa jornada pelos desafios da viagem a Marte chega ao seu ponto final, trazendo consigo uma síntese poética e filosófica sobre a nossa verdadeira distância do planeta vermelho. Vimos que a resposta para a pergunta "estamos perto de uma viagem tripulada a Marte" é, em última análise, um paradoxo. Estamos perto porque a matemática celestial da janela de lançamento de 26 meses é dominada e a propulsão química tem o poder bruto para nos tirar da Terra. Mas estamos inegavelmente distantes, porque a fragilidade da vida humana impõe limites inaceitáveis de radiação cósmica e atrofia biológica durante a longa travessia. A distância real para Marte não é medida em milhões de quilômetros, mas sim na diferença entre o peso que podemos lançar e o escudo de proteção que a vida exige. É a distância entre a ousadia da engenharia e a delicadeza da nossa biologia. A solução para encurtar essa distância não é apenas a propulsão nuclear térmica, NTP, ou os escudos ativos, mas a aceitação de que a missão de Marte exige a nossa autossuficiência total. A jornada de ida é, na verdade, uma viagem de fé. A jornada de permanência e retorno é uma prova de ingenuidade e humildade. Precisamos ser capazes de viver da terra marciana, usando a água para gerar o ar respirável e o combustível de foguete para o retorno, como exploramos no conceito de ISRU. A missão tripulada a Marte, portanto, não é sobre a tecnologia de ir, mas sobre a tecnologia de permanecer e retornar, com saúde, usando os próprios recursos do destino. É uma campanha que exige uma mudança de mentalidade de exploradores dependentes para colonos temporários. A medida do nosso sucesso estará na nossa capacidade de recriar um pedaço da Terra, uma bolha de segurança contra a microgravidade e o ambiente hostil, a milhões de quilômetros de casa. Cada quilo economizado em propulsor e cada milissegundo reduzido no tempo de trânsito se traduz em mais segurança, mais vida, mais chance de sucesso. A viagem a Marte é o espelho mais puro da nossa necessidade de resiliência e planejamento. Enquanto encerramos este mergulho profundo nos desafios do universo, lembre-se que, mesmo com todas as suas complexidades e riscos, a jornada para Marte é o maior testemunho da nossa curiosidade e do nosso inegável impulso para ir além. Não importa a distância, a mente humana está sempre explorando, mesmo agora, enquanto você se permite descansar. E agora, a jornada física pode ter chegado ao fim, mas a sua jornada pelo sono continua. Eu sou a voz do universo para o sono, e foi um prazer tê-lo a bordo para desvendarmos juntos os segredos do nosso sistema solar. Se esta história o ajudou a relaxar e a aprender, eu lhe peço gentilmente, curta o vídeo para nos ajudar a alcançar mais mentes curiosas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas explorações cósmicas e compartilhe esta paz com alguém que também ama o mistério do espaço. Lembre-se, o universo não para, e o nosso canal também não. Você sempre encontrará outras histórias suaves e educativas esperando por você aqui. Durma bem, e que seus sonhos sejam povoados pelas estrelas e pelos cálculos perfeitos do nosso destino interplanetário. Até a próxima jornada, no universo para o sono.